Olá, bom dia! Bom dia! Conhecida principalmente pelo desabrochar de plantas que estavam em dormência por causa do frio, a estação representa a transição entre a época mais seca para a época mais chuvosa. E de forma gradativa, vamos observar a presença colorida da primavera. Elas são delicadas, têm formatos e tamanhos diferentes, além de valerem mais do que a maioria das flores do comércio. Estamos falando da mais bela de todas as flores, a orquídea. E para saudar a primavera, nossa equipe foi conhecer a história de um orquidário no sul da Bahia. Elas estão presentes em todo o território nacional. Suas formas e cores vibrantes e seus aromas encantam. E quando o assunto é ornamentação, são campeãs. Foi assim que começou a história do orquidófilo Reinaldo, em Eunápolis, Bahia. Qual a sua história por trás desse seu orquidário? Bom, tudo começou em 2007, quando minha esposa me deu uma revista que falava sobre o cultivo de orquídeas por dois processos, por duas metodologias. A primeira, como cultivar plantas através de sementes de orquídea, e a segunda, como cultivar orquídea através da cultura de tecido, ou seja, tirar um explante, um pedacinho da planta e multiplicar aquele pedacinho. Eu fascinei pelos dois projetos e aí então começou um hobby, que eu diria, que posteriormente virou um baita de um negócio, no meu ponto de vista. E assim então começamos numa caixa de papelão, fazendo os primeiros cultivos in vitro e a coisa foi florindo e hoje nós estamos com esse volume de plantas já numa exposição. De um hobby para um grande negócio, o Orquidário Bioverde tornou-se um lugar de referência para os amantes e cultivadores de orquídeas. Nós estamos aqui do Orquidário Bioverde e uma vez por ano, geralmente na primavera, nós fazemos a exposição daquilo que nós produzimos durante o ano. E os orquidófilos, os cultivadores de plantas ornamentais, eles comparecem aqui nesse quarto encontro. Com o propósito de compartilhar paixão e conhecimento, o Orquidário Bioverde promove o encontro de orquidófilos da Costa do Descobrimento, que ocorre sempre no início da primavera e já está em sua 4ª edição. Damos uma noção básica do cultivo para aquelas pessoas interessadas, aproveitamos a oportunidade para falar o que nós temos disponível de adubação, de controle de pragas e doenças, de insumos na forma geral, substrato. Nós temos tudo concentrado aqui. Dentre tantas variedades, tamanhos e formas, algumas espécies se destacam. E quais são as espécies mais procuradas pelos seus clientes? Existem, na verdade, algumas variedades de catleias que chamam a atenção do público, mas em função da cor, do aroma, né, do tamanho da flor. Isso aí tem incentivado muito o público consumidor de orquídeas, de plantas ornamentais, de uma forma geral. E para manter essa variedade de cores, intensidades e aromas, exige técnicas específicas de cruzamentos e estufas para o desenvolvimento das orquídeas. Agora, nós viemos conhecer o berçário, o laboratório do Orquidário Bioverde aqui em Eunápolis. O senhor Reinaldo vai explicar o processo, desde a polinização até a floração das orquídeas. Pessoal, nós estamos aqui com um exemplar de catleia, né? Essa planta aqui está num ponto ideal de polinização. E eu vou falar um pouquinho de como é que acontece na natureza e como acontece aqui no meio bem definido, bem estruturado. O polinizador, lá na natureza, o mangangá, o beija-flor, a abelha, qualquer que seja inseto polinizador, ele tenta
sugar o néctar nessa coluna que tem aqui. Então ele enfia um ferrão que ele tem aqui dentro e começa a sugar. Quando ele sai com esse saco polínico aqui, ó, nas costas. O polinizador, ele sai com esse saco polínico e vai em outra planta e vai sugar em outra planta. Quando ele sai, ele deixa esse saco polínico nessa outra planta. De forma que a planta vai entumecer essa região da coluna, né, e começa a entrar num processo de gestação, de amadurecimento dessas sementes nesta coluna. Fica mais ou menos deste formato aqui, ó. Olha bem, aquilo que era flor, na coluna virou um fruto. Esse fruto tem de 500.000 a 1 milhão de sementes. Ele se abre e o vento sopra na natureza. Quando ele encontra uma casca de árvore, essas sementes se instalam, algumas pouquíssimas germinam. Aqui no laboratório, nós fazemos diferente. Coletamos esse fruto, passamos então para um meio de cultura rico em sais minerais, aproximadamente 23 sais, e essa sementinha começa então a germinar nesse meio de cultura, em um processo completamente vedado, com um ambiente controlado, iluminação e temperatura. Depois de aproximadamente 2 meses, essas plantinhas crescem, né? Se desenvolvem um pouco, mas elas ficam muito concentradas em uma região muito pequena. Percebe aqui que nesse tamanho ela já consumiu todo o nutriente praticamente existente nesse frasco. Então, há uma necessidade que nós chamamos de fazer um repique. Esse repique de lá para cá, nós pegamos então 25 plantinhas, colocamos nesse vaso, também com meio de cultura bem estabilizado, bem estruturado. Essas plantas vão crescer e vão enraizar. Quando elas estiverem nesse processo aqui de enraizamento com esse tamanho, a plantinha já também está sentindo que ela está se sentindo sufocada nesse espaço tão pequeno para ela sobreviver. Então nós tiramos essa plantinha desse ambiente e trazemos então para essas bandejas, onde eu aumento o espaço de crescimento para elas. Nessas bandejas aqui, elas começam então a se soltar raiz, dá para ver, ó, as plantinhas já soltaram raiz e já estão se alimentando com os alimentos fertirrigados, elas crescem e chega um momento que elas falam assim, poxa vida, mas o espaço aqui está muito pequeno para mim, eu preciso então de um espaço maior. Aí nós transformamos essas plantinhas que estão nessa bandeja já para um vasinho número 7. Aí ela já começa a se individualizar e crescer. Quando ela chega nesse tamanho aqui, nós colocamos ela em outro vaso, pode ser o pote 10, pode ser numa casquinha de cajá, que nem esse aqui, e aí a planta vai florescer nesse ambiente. Então, dessa forma, completa todo um ciclo de crescimento da semente até a floração. Seu Reinaldo, então quanto tempo leva desde o momento que ocorre a polinização até chegar, né, ao ponto de floração? Quanto tempo leva? Legal. Para algumas variedades, esse tempo varia um pouco, né? Tem planta que, com 1 ano e meio, 2 anos, no caso das Phalaenopsis, elas já dão flor da semente até a floração. O nosso caso, nós trabalhamos mais com catleias. As catleias saem da planta recém-polinizada até a planta florida, que é voltar ao ciclo, em torno de 5 anos. Isso num processo controlado que nem esse aqui. Na natureza, isso chega a 15 anos da semeadura, da polinização até a floração. Além de apreciar as orquídeas, o evento também proporciona ao visitante uma consultoria para entender os manejos necessários para manter a orquídea saudável. O senhor poderia compartilhar uma dica de ouro para quem está iniciando o cultivo de orquídeas? Tenho sim.
E isso se resume de uma forma muito básica. Tubo rega no momento certo que você vai ter floração todo ano. Assim, a beleza das orquídeas segue desabrochando, não apenas nas estufas, mas também no coração de novos apaixonados. A cada primavera, o encontro de orquidófilos na Costa do Descobrimento une dedicação, ciência, provando ser mais que um refúgio para as espécies raras. É um vibrante ponto de encontro para celebrar, aprender e se encantar. O inverno no hemisfério sul está findando. E para nos situar de como fica a previsão do tempo para os próximos dias, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Raíssa. Seja bem-vinda, Raíssa. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada, João. Obrigada, Claudi. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a primavera começa amanhã, dia 22 de setembro, às 15h19, horário de Brasília. Mas as chuvas ainda não chegam nestas áreas mais secas no centro do país, que corresponde toda a esta área branca aqui no mapa. E como fica o risco de queimada nessa região? Ainda continua alto. A baixa umidade do ar nas regiões de São Paulo, Minas Gerais, Goiânia, Tocantins, Distrito Federal e Pará aumenta os riscos de queimadas. Observa que as áreas de risco correspondem toda essa grande faixa vermelha aqui no mapa. O risco aumenta devido à presença de muita matéria seca combinada com a baixa umidade do solo. E como fica a temperatura, Raíssa? A temperatura mantém alta. Vai ficar quente em parte do Sudeste e Nordeste, e em toda a região Norte e Centro-Oeste, podendo atingir pontualmente até 43 graus Celsius no Mato Grosso e Goiás. Obrigada, Raíssa, pelas informações. Obrigado, Raíssa, pela sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês e a todos que nos assistem e boa semana! A Semana do Campo está repleta de eventos. Os amantes de flores e plantas têm até o próximo sábado, 28 de setembro, para visitar a Exploflora 2025, a maior exposição do setor da América Latina. Realizada na cidade de Olambra, o evento entra em sua última semana, marcando a oportunidade final para o público conferir as inovações das floriculturas, as celebrações da primavera e as ricas tradições da cultura holandesa. No dia 22 de setembro, inicia o Congresso do Agronegócio Global 2025 em Curitiba, Paraná. E no dia 24 de setembro, ocorre o terceiro Fórum Nacional do Leite na cidade Asa Norte, Brasília, Distrito Federal. E no dia 26 de setembro, acontece o Simpósio de Herbicida e Tecnologias Associadas na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias em Jaboticabal, São Paulo. Confere agora as notícias de destaque do campo desta semana. A terceira edição da Feira Espírito Madeira, design de origem, encerrou-se no dia 13 de setembro com resultados expressivos, movimentando 15 milhões de reais em negócios e atraindo um público de 9 mil pessoas, realizado em Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo. O plantio da oleaginosa atingiu 0,12% da área nacional, acima dos 0,06% registrados no mesmo período do ano passado. Já o milho primeira safra alcançou 17% da área estimada no Centro-Sul, com os trabalhos concentrados nos estados do Sul. O ritmo está um pouco abaixo dos 19% vistos na safra anterior, nesta mesma época. As novas tarifas americanas provocaram uma queda de 27,7% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos, já no primeiro mês de vigência. Segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o impacto foi rápido e profundo, afetando as regiões de forma desigual.
O Sudeste, principal exportador, teve uma retração de 38%, enquanto o Nordeste registrou uma queda de 52,7%. Como resposta, os setores afetados já buscam novos mercados na Europa e na Ásia para mitigar os prejuízos. Hoje vamos debater um assunto que tem gerado grande preocupação no agronegócio brasileiro. A recente decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre nossos produtos. E para nos ajudar a entender os desdobramentos dessa medida, recebemos hoje uma autoridade no assunto. Está conosco o deputado federal Evair Mello, participante da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vindo, deputado. Olha, eu agradeço a oportunidade e com certeza vai ser um debate muito interessante, porque o agro está na nossa mesa todos os dias, é o grande negócio do Brasil, né? E qualquer impacto econômico, financeiro no agro impacta na vida do brasileiro. Eu estou falando de preço dos alimentos, a qualidade dos alimentos, questão inflacionária, portanto, é um tema que vai dialogar com todos os lados do Brasil. Deputado, prazer tê-los conosco aqui, mas nós sabemos que o Brasil exporta muito para os Estados Unidos, né? E tem alguns estados brasileiros que estão bem na dependência, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, outros estados, Ceará, inclusive o Espírito Santo. Esses estados, de um modo geral, estão sendo socorridos pelo governo federal? Há alguma coisa a ser feita? Porque até resolver o problema de mercado, o produtor quebra. O senhor, como um produtor, bem sabe disso, né? Saindo até um pouco mais do que o agro, né, o Espírito Santo é o estado mais impactado por esse tarifaço americano, tendo em vista a nossa aptidão e o nosso investimento no comércio exterior. Perfeito. Em termos de volumes totais, claro que São Paulo, Minas, o próprio Mato Grosso acaba tendo um impacto maior, mas proporcional é o estado do Espírito Santo. É um cenário diferente, mas do qual nós temos que entender que países fazem negócios. Esse posicionamento do Trump não é especificamente contra o Brasil, né? Ele acaba, inclusive, de fazer isso com a Índia, que são parceiros, com a China, com a comunidade europeia. Portanto, é um reposicionamento que os Estados Unidos, sob a orientação do Trump, está fazendo para com todos os outros países do mundo e, claro, botando as suas condições. Volto a dizer, países fazem negócios. Nós não estávamos preparados para isso, era um cenário do qual nós não tínhamos feito o dever de casa, e esse é o nosso grande desafio agora. O governo brasileiro, em tese, ele pode criar válvulas para você poder respirar, não só no agro, mas também em outros setores. Mas não há caixa, é preciso dizer para isso, não há dinheiro para você imaginar que você vai conseguir fazer essa compensação. Por isso, cada momento é importante a negociação. Nós não podemos fechar a porta de negociação com o governo americano, porque isso vai impactar no custo do nosso dinheiro, ou seja, os juros podem ficar mais altos em função da nossa queda, a princípio, de exportações para um mercado importante que remunera bem, que são os Estados Unidos. Pode ter uma relação com a questão inflacionária. Num primeiro momento, podemos até ter uma redução do custo dos alimentos. Ótimo. Só que a redução do custo hoje e do valor recebido pelo agricultor vai ter uma relação direta com as novas áreas plantadas ou com as novas criações de plantéis. Com a remuneração menor, nós vamos reduzir a oferta, aí já vai para o médio a longo prazo. Vamos reduzir a oferta de alimento no mercado e também de plantel de animais. O governo erra nisso, que o governo está fazendo uma aposta, o governo federal, infelizmente, de dizer, né, que agora aquilo que era exportado vai, na verdade, ser ofertado no mercado interno e vai ter uma redução de preço. É preciso falar para os nossos consumidores dentro de casa que isso é a curtíssimo prazo, porque a médio prazo
já disse, a longo prazo, redução de área plantada e redução nos nossos plantéis, possivelmente nós podemos ter, inclusive, falta de alimento, voltando à inflação ainda mais. Eu não posso deixar de fazer um adendo. O assunto realmente mexe muito conosco, né? Até pela minha origem também da agricultura, né? Porque muitas vezes quem está do outro lado não entende que está bem claro que a oferta vai fazer o preço baixar, mas o custo daquele produto que foi forçado a baixar, ele está alto. Então você estrangula a produção e daqui a um ano não vai muito não. Na próxima safra você não vai ter o produtor para produzir porque ele não vai ter dinheiro. É nisso que eu insisto. O governo federal está pensando nisso. E existe um agravante nessa afirmativa que você faz que está correta. Porque para o consumidor que está em casa, ele está olhando o preço do feijão, do arroz, do óleo de soja, da carne. Mas isso não é sozinho. Do outro lado dessa relação comercial, temos os fertilizantes, nós somos altamente dependentes de fertilizantes, principalmente do Canadá, com as fontes de potássio, e da Rússia e da Ucrânia, que, de certa forma, com essa guerra Rússia-Ucrânia, nós estamos na boca do furacão. Nós somos dependentes de fertilizantes que vêm dessa região. Além disso, também, principalmente o óleo diesel. Nós somos também importadores de diesel. E muito dessa importação para o Brasil também vem da Europa, basicamente da Rússia. Então isso acaba levando o custo final. A guerra Rússia-Ucrânia impactou no preço dos fertilizantes, a guerra Rússia-Ucrânia impactou no preço do diesel que nós importamos, e o diesel é essencial. Não tem agronegócio, não tem alimento, sem o diesel, que é fonte de energia e combustível, principalmente para nossas máquinas e equipamentos. Portanto, a coisa é um pouquinho mais séria do que parece. E você disse muito bem. Qual é o grande desafio? Tem, nesse momento, o governo que não cuidou da sua parte fiscal. O governo, quando não cuida do seu fiscal, ou seja, hoje o governo federal, ele gasta mais do que arrecada. O que faz isso? Aumenta muito a dívida pública brasileira, porque isso impacta no juro. Então, o dinheiro está mais caro. Qualquer crédito que você pegue, o agro, inclusive, o plano safra que vem agora, que é um dinheiro, mesmo com algumas proteções que nós temos, o dinheiro está muito caro e você está percebendo na sua casa, que tem operações bancárias, o juro cada vez mais alto. Quando o dinheiro está caro, né, o juro está alto, você tem uma taxa de retorno menor. Portanto, você também vai ter uma menor área plantada e um menor plantel. Com isso, vai impactar na oferta, como eu disse, você vai voltar com a inflação. Num cenário de médio a longo prazo, possivelmente o Brasil vai ter uma redução de oferta, o que é muito ruim, porque além do mercado interno, que é extremamente importante, mas é o superávit da balança comercial do agronegócio que permite que o governo tenha, inclusive, receita para fazer os programas sociais. Sim, sim. Né? Então, você tem alimento para o mercado interno, para a questão social, né? Mas você tem, ao outro lado, a importância que tem o superávit. Deputado, focando um pouco no Espírito Santo, que é uma figura importante na exportação, tanto no agro, principalmente também em rochas ornamentais, mas o Espírito Santo está impactado com o café, está impactado com algumas frutas, está impactado com o gengibre, está impactado também com outros alimentos, como que numa esfera de um Estado, de um olhar federal, como que isso pode trazer benefício ou ajudar o Espírito Santo a continuar com essa exportação? Como eu disse, o Espírito Santo é o estado mais impactado proporcionalmente com esse tarifaço do Trump, dado a nossa aptidão e a nossa vocação de produção e relações com o comércio exterior. É impressionante que nós somos apenas 0,5% do território nacional. Eu sigo de sempre, nós somos pequenos, não somos pedaço, mas a nossa competência para comércio exterior realmente é algo invejável. Você volta pelo agro, né? Você tem uma pimenta, você tem o mamão, você tem o gengibre, né? A macadâmia, você tem o café. Né? Claro, tem que passar
pelo café, e nós temos uma outra o café que é assim, que é o café agroindustrializado, né? Hoje nós já somos a maior plataforma de produção de café solúvel do Brasil, né? Com as duas empresas que estão em Linhares e a nossa Real Café, que está aqui em Viana, que é grande parte dela, acho que mais de 90%, voltado para o comércio exterior, além, é claro, naturalmente podemos entrar em minérios, na questão do aço e outras indústrias, até madeira, parte da madeira também, a celulose, que nós somos hoje uma das grandes plataformas de produção de celulose, chamada celulose fina do Brasil, e isso é muito ligado ao comércio exterior, que também é o agro, a nossa floresta plantada, e o setor de rocha, porque ele tem uma relação direta com o agro, principalmente com a rodízia calcária. 85% do que o Brasil exporta de rochas ornamentais são por empresas ou são processadas e por empresas capixaba. Eu estou falando para o mercado americano, eu estou falando de US$ 1 bilhão e 300 milhões de dólares que foi no ano passado. É um cenário não desesperador, mas de muita preocupação. Com o café, até estranhamente as pessoas estão vendo uma recuperação dos preços do café, porque nós somos há dias passados aí, né, a um patamar que foi o maior preço de café dos últimos 70 anos. Início da safra, realmente tem uma correção de oferta, os preços acabaram recuando muito, e agora começa lentamente a recuperar. E nós estamos com uma missão essa semana, inclusive já nos Estados Unidos, com a relação direta. O setor exportador brasileiro, que é o Secafé, junto com as companhias americanas, para poder encontrar um ambiente para esse cenário. Ao mesmo tempo, olha, eu estou confiante. E a agenda, nós temos que cumprir a agenda de negociação. Nós precisamos de voltar para a roda de negociação com o governo americano, sentar setor privado com setor privado, sentar os dois governos. Nós precisamos de fazer um entendimento. Volto a dizer, pela importância econômica que os Estados Unidos têm, é um cliente que nós não podemos dispensar. Ele é muito importante para a sustentação do nosso negócio. É um mercado que paga bem, que remunera bem, que cumpre o contrato. Portanto, o desafio agora, o mais rápido possível, é nós voltarmos para a mesa de negociação e pacificar essa discussão em torno do tarifaço. Muito bem, deputado. Com essa sua colocação final, nós já ficamos um pouco mais tranquilos, porque o governo, a Câmara, o próprio mercado, ele dá um jeito, né, de se ajeita, porque tem que produzir, tem que vender, tem consumidor, as coisas vão encontrar a posição certa, embora esses tropeços que nós estamos passando por ele, né? Mas o senhor, na sua função que tem desempenhado lá na Câmara, tem uma palavra final para nós, os capixabas e os brasileiros, assim, uma esperança sobre esse assunto? Eu acho que a palavra é esperança, a palavra é confiança. Nós não podemos desistir, é um momento difícil, desafiador, mas tem um ditado popular que eu sempre digo que desse limão não vamos fazer uma limonada. Também tem um aprendizado, né, dessa crise toda, ou seja, nós precisamos nos profissionalizar cada vez mais. O Espírito Santo precisa de conversar internamente para se preparar para esse mercado internacional, né? Esse crescimento de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, extremamente importante para melhorar a nossa competitividade. E nós estamos fazendo esse dever de casa, com principalmente o setor do agro, o setor de rochas ornamentais, de celulose, de mineração do Espírito Santo, é muito competente. Então, se nós juntarmos com a nossa competência, é um povo trabalhador e honrado. Se o Estado conseguir entregar a questão junto com o setor privado, infraestrutura logística, claro que isso tem um freio de arrumação, mas desse limão nós vamos fazer uma limonada e construir um futuro até com mais prosperidade do que viemos até aqui. Que ótimo. Deputado, a TV Manaim agradece essa sua tão grande contribuição. Sabemos da sua agenda tão apertada, que forçou para estar aqui conosco, trazendo essa informação para os nossos telespectadores. Nós agradecemos muito e esperamos contar contigo mais uma vez aqui em breve, hein? Agradeço sempre, eu acho que a gente não faz agricultura principalmente, eu dizer assim, não tem agricultura ateu, né? Você pode ter, até em outras profissões alguém se mete e acha que dá para ser, agricultura não dá. Então minha palavra também para a TV Manaim é de gratidão.
né, para falar de fé, para falar de Brasil, para falar de família, para falar da nossa agenda estruturante, tradicional e conservadora, porque sem valores nós não vamos construir nem uma igreja, nem um Espírito Santo e nem o Brasil, e muito menos a nossa agricultura. Então eu que agradeço tudo que vocês fazem por manter esses valores e depois, com trabalho, com tecnologia, a gente dá a resposta econômica. Obrigada pela sua companhia. Se você perdeu algum detalhe da entrevista ou quer rever o programa, nossas reprises acontecem hoje ao meio-dia e no próximo sábado às 7h30 e também ao meio-dia. Até semana que vem. Tenha uma ótima semana e fique conosco acompanhando a nossa programação na TV Manaim.